Bom dia, graça e paz. Iniciamos hoje o nosso 16º dia do nosso devocional. Programado para hoje temos Gênesis capítulo 23, Salmos 16 e Mateus capítulo 11 dos versículos 1 ao 19. Eu gostaria de compartilhar com vocês o meu devocional em cima de um versículo que se encontra no livro de Mateus capítulo 11. Gostaria de ler o versículo 12 que diz: Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Esse é um livro conhecido, uma passagem conhecida e muito forte. Mas é importante nós conhecermos, entendermos o contexto dessa passagem para não termos interpretações equivocadas em relação a esse texto. Esse texto se dá no contexto onde João Batista encontrava-se preso. Sabemos que João Batista é um parente de Jesus, veio antes de Jesus para anunciar a vinda de Jesus e que ele pregava a respeito do arrependimento. E aquelas pessoas que eram batizadas, que se arrependiam com a sua pregação, eram batizadas por ele e por isso ficou conhecido como João o Batista. E em determinada situação, João Batista, ele confrontou o rei Herodes com seu pecado. E devido a isso, ele foi preso e mais tarde condenado à morte. É interessante que quando ele estava preso, ele chamou os seus discípulos e ficou sabendo a respeito de Jesus, a respeito das obras que Jesus estava fazendo. E ele pediu que os seus discípulos indagassem Jesus se Jesus era aquele que ele havia anunciado. E quando os discípulos chegaram a Jesus, Jesus, antes de responder, operou muitos milagres e maravilhas e disse aos discípulos: olha, mostre, fale com ele, os doentes são curados, né? Os enfermos são libertos, fale com ele. Mas é interessante que nesse diálogo de Jesus com os discípulos, Jesus ele declarou que dos nascidos de mulher não havia um maior que João Batista, mas que no reino o menor era maior que João Batista. Interessante que esse texto, na verdade, quando fala desse esforço pelo qual o reino é tomado, esse esforço ele vem no sentido de violência. E esse texto, ele se trata da parte do inimigo. Gostaria de ler para vocês esse texto na versão linguagem de hoje. Olha como diz. Capítulo 11, versículo 12, na nova tradução linguagem de hoje, diz assim: Desde os dias em que João anunciava sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência e as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Então, o que Jesus estava querendo dizer em relação ao contexto daquele momento, o contexto religioso, político, é que os inimigos estavam impedindo de uma forma violenta com que o reino se expandisse. E às vezes nós interpretamos esse texto de uma forma equivocada, no sentido de que se nos esforçarmos, isso está relacionado muitas vezes a boas obras, boas ações, conquistaremos o reino. Não, o próprio Jesus disse que nós não vamos conquistar a vida eterna através das nossas obras. Nós sabemos que a vida eterna, que o reino, ele é conquistado pela graça, através da nossa fé. Mas em Tiago diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, essa é a explicação contextual dessa passagem. Mas trazendo para o mundo espiritual, também funciona assim. Entendemos, temos aprendido que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, mas contra principados e potestades que, assim como naquela época, ainda hoje, de uma forma violenta e covarde, tentam nos impedir de fazer com que o reino se expanda. Tenta nos impedir
de permanecer no caminho. E em contrapartida a esse esforço, a essa ação violenta do inimigo na intenção de impedir a expansão do reino, de impedir com que nós permanecemos no caminho, nós precisamos agir também de forma violenta, e aí sim podemos trazer como uma interpretação, como uma aplicação pessoal, o nosso esforço no que se trata carregar a cruz e seguir Jesus. No nosso esforço em relação a morrer para viver. No nosso esforço em relação a não pecar. Em relação a permanecer no caminho. Nós conquistamos a nossa salvação através da graça, através da fé em Cristo Jesus, mas precisamos permanecer salvos. E para isso, precisamos nos esforçar para não cair em tentação, para não pecar. Que possamos buscar sabedoria, entendimento e força. Assim como Jesus nos ensinou na oração, que possamos pedir todos os dias, Pai, não nos deixe cair em tentação, nos dê força. E que possamos nos esforçar para permanecermos fiéis a Jesus. Que Deus te abençoe, te fortaleça e tenha um bom dia em nome de Jesus.